É mesmo, né? A gente sempre esteve trabalhando pela... Tá me ouvindo? Tá normal? Acho que eu vou melhorar um pouquinho o áudio. Eu acho que tá muito, né? Ótimo, que bom. Seja muito bem-vinda. Conscientização, conscientiza. Epilepsia, de onde vocês são? Ah, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Muito bom. Daqui a pouquinho nós teremos a nossa convidada também. Eu também sou convidada, né? Mas nós teremos também a nossa Thaís Pilonferro, o Alexandre Meirelles, meu amigo do Rio. Que bom ter você aqui, afinal de contas, hoje é um tema que tem muito a ver com você, né? Que é epilepsia e escola, né? Muito bom, obrigada por estar aqui. Walter entrou. Thaís. Thaís, você está comigo? Você tem que aceitar, né, Thaís? Pera. Thaís, eu já te aceitei, não te aceitei? Minutinho, Thaís. Ó, Thaís, estou te aceitando de novo. Pronto, convidando você, Thaís. Você tem que entrar junto comigo, né? Aí, minha querida Mariana tá aí. Mariana, bem-vinda. Mariana, ó, olho aí, né? As perguntinhas, por gentileza. Por gentileza, não esquece de depois de nos encaminhar as perguntinhas. Thaís, cadê você? A Thaís precisava entrar junto comigo, né? É. Boa noite, Walter. Seja bem-vindo, viu? Thaís, eu convidei você, você precisa me aceitar, você precisa aceitar aí, né? Thaís, eu convidei já você. Aí, visualizando. Pois é, entrar. Aí, Thaís está entrando comigo, então. Aí, minha querida Mariana vai ficar aí junto com a gente. Thaís, eu já aceitei você, cadê você? Walter, Trifonteira, temos o Rio. Que bom ter você aqui. Aliás, está sempre com a gente, né, Walter? Sempre com a gente. Esse é o Walter. A Ana, dá um abraço para a Ana. A Ana não vai acompanhar a gente, não. É a área da educação, a área dela também. Cadê você, Thaís? Thaís, já chamei Thaís e a Thaís não veio ainda. Thaís precisa nos aceitar, né? Thaís, mas eu não estou lhe vendo, cadê você? Agora sim, Thaís. Ai, que demora um pouquinho, dá um delayzinho aí, ó. Ai, Thaís, minha linda, minha colega de sempre. Áudio? Fala, Thaís, pra gente ouvir você. Fala alguma coisa, Thaís? Ah, é um pouquinho. Thaís, tá me Consegue me ouvindo? ouvir? Agora sim, Meu, Thaís. Boa muito noite, minha linda. bom. Como é que você tá? Como é que você tá? Tô bem, muito bem. Seguindo, né? Firmes e fortes. Diante de todo É, esse caos, toda essa loucura, o que nos resta é é, seguir firmes e fortes. seguir em frente, firmes e Você, fortes. quanto tempo? Eu estou bem. Saudade. Saudade também. Agora a gente só se vê virtualmente, né, Thaís?
Thaís, tá ouvindo, Thaís? Tá, né? Eu tô. Ah, que A ótimo. conexão, tá. Às vezes, acho que vai dar uma travadinha, mas a gente continua, Não, mas a gente está tá ouvindo bom? você normalmente, está muito bom, o áudio está Tá. bacana. E a gente Aham. só vai deixar 5 minutos, né, Thaís? Porque a gente marcou para as 20 horas, está faltando 5 minutos. Sim. Mas já tem muita gente entrando, olha que coisa boa. Isso, muito Olha lá, bom. Ah, o tema é importantíssimo, né? Vamos é, lá, deixa eu ver quem tá vamos lá. Ver, por olha, tem aí. a Marilene, tem a nossa Isilda, presidente da nossa. Oi, Zilda! Isilda. Saudades! Nossa, a gente já tem o Ronaldo, Ana Júlia. Isso, olha quanta gente boa já. Você sabe que aquela hora que eu estava fazendo o teste hoje, entraram 5 pessoas. E eu aqui, não é live, é teste. Por enquanto é teste. Por enquanto é teste. Maria Fernanda, beijão Lindo. pra você, o pessoal de Pedreira. Olha o pessoal de Pedreira. Gente, pra quem não sabe, a Thaís é de Pedreira, aqui de São Paulo, né? Isso. Foi aluna participou muito, participa ainda da ASP, a gente vai fazer Participo. hoje, né? Fiz um projeto maravilhoso sobre epilepsia na escola, que é a dissertação dela do mestrado, e a gente vai poder falar bastante sobre isso. E eu quero também, a Denise está aí também, e eu queria também dar boas-vindas à nossa querida Mariana, né? Porque a Mariana, ela faz todo aquele trabalho interno lá no canal do Dr. Lee, e eu pedi para a Mariana ficar de olho nas perguntas, que ao final a gente vai deixar um espaçozinho para responder perguntas, tá? E aí, com as perguntas, aí eu tô com a tela aberta aqui do notebook, é mais fácil de a gente enxergar. Então, vendo as perguntinhas, que a Mariana é super expert nessa organização de sala de live. Tecnologia com ela mesma. Agora tá lá. E a Mariana vai recortar para a gente algumas perguntas que depois, ao final, a gente poderá responder, tá bom? Perfeito, perfeito. Ótimo. Essa troca é a parte mais gostosa, né, Su? A gente sempre vem para compartilhar um pouco das nossas experiências, tanto as vividas quanto as lidas também, né? Um pouco da teoria, um pouco do que a gente aprendeu aí. Mas a parte mais gostosa é compartilhar as dúvidas, as angústias, num tema tão importante. Né? Às vezes as pessoas... A Denise está aí também. A Denise é a nossa vice-presidente da EP Brasil. Aí, na introduçãozinha, eu vou falar um pouquinho sobre EP Brasil, porque, afinal de contas, é uma semana, né? São eventos que foram organizados pelo EP Brasil. Mas a nossa Denise, a Denise tinha que estar aqui hoje, Denise. Sim, do time psicólogas. O time de psicólogas. Mas aí aconteceu um probleminha e a Denise vai fazer a moderação da live de amanhã. Aí a gente... Aí, olha quem entrou, Dr. Lee. Dr. Lee, boa noite. Seja bem-vindo, Lee. Deixa eu acenar para ele, senão ele vai falar assim, vocês não acenaram para mim. Olha lá, boa noite. Tá todo mundo aqui de volta. Estamos juntos, tá certo, Denise. A gente tá sempre... Isso aí. Nosso trabalho é colaborar, né? Colaborar com a própria Thaís acabou de dizer. Não é só o fato da gente ter um conteúdo. Nós também precisamos... Hoje nós vamos trazer um pouquinho de prática, né, Thaís? A gente combinou e vai falar um pouquinho também dessa questão da pandemia e educação especial. Né? Com certeza. Eu tenho certeza que muita gente acha dentro aqui dessa live, que depois vai poder assistir também, quem não assistia agora, está se perguntando o que está acontecendo com essa nova escola que está aí, né? E ela é nova, né? Ela é apenas a mesma escola, só que ela precisa ser reorganizada e reestruturada. E a gente vai falar um pouquinho disso, né, Thaís? Com certeza. Não tem como a gente falar sobre educação nesse momento sem contextualizar com a pandemia, com tudo que as crianças, os adolescentes têm vivenciado. Não é nada fácil, né? Os pais, os professores. Seria inocência nossa só trazer uma experiência de 2018, 2019 sem contextualizar para pós-2020, né? Esse mundo novo que nós estamos vendo. Olha quem eu acabo de ver entrar. Aline! Aline!
Nossa parceira! Nossa parceirona! Eu falei assim, se tem a Mariana aqui que tá top, né, nas redes sociais, a Aline, ô, nossa! Com certeza. Ai, coisa boa. Se tem uma pessoa que eu falo quase diariamente nessa pandemia, é a Aline. Oh, Imagina, quantas experiências que a gente compartilha. É tampa uma da panela da outra. e outra coisa, você acha que quem nos ajuda a publicar tanta coisa pela Desciência? A Aline Camargo, top number one. E tá arrasando no Instagram. Tá arrasando. Compartilhando a ciência, a prática. Escreve muito bem, fala com o público leigo, os públicos pares da ciência. E tem que seguir, hein? Sigam a Camargo, a Aline aí que vocês estão vendo. Ó, top, top. Curtam, sigam, assinem, ativem o sininho. Puxa o saco também da Aline, né? É, mãos a neuro, alguma coisa, chama assim, né, Aline? Coloca aí, muito bom. Ah, tô com vergonha. Não! Gabi é minha prima. Oi, Gabi, seja bem-vinda, prima da nossa querida Thaís. Acho que o pessoal vê, né? Thaís ao vivo, todo mundo, deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Você é prima, né? Sim. Olha lá. É mãos neuro. Mãos a neuro. Mãos a neuro. Arroba mãos a neuro. Camargo Aline merece ser lida. Conteúdos de neurociência, fisioterapia, sigam. Humanidade. Comprometimento. Agora chega, senão a gente vai falar só da Aline agora. Chega. Vamos lá? 8 horas e já está na hora da gente começar. Pontualíssimas. Pontualíssimas. Vamos lá. Temos que terminar. E ainda vamos nos comprometer a responder algumas perguntas que a nossa querida Mariana lá vai selecionar para a gente, para que a gente possa, de uma forma ou outra, responder algumas perguntas, né? Daí, posso lhe apresentar? Claro, fique à vontade. E também quero apresentar a semana, né? É uma semana de estudo, mas ao mesmo tempo tem a ver com a semana que nós estamos falando do 26 de março, o Purple Day, que tanto trabalhamos, né? Dentro do Purple Day. Estou vendo a Viviane Berg entrando agora, e a nossa Viviane, que é a nossa presidente da IP Brasil, né? E que tão gentilmente acaba conosco, assim, levando muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, Thaís, ontem, até para dizer, depois a Thaís se apresenta um pouquinho do que ela faz, o que ela tem feito, mas eu queria chamar a atenção, acima de tudo, porque ontem, ainda lá no canal do Dr. Lee, nosso querido Dr. Lee, que foi orientador da Thaís, da Aline, está aqui junto conosco, está fazendo todo esse trabalho, que é um trabalho fantástico. Ontem foi a abertura dessa semana de estudos da EPI Brasil. E amanhã nós vamos ter continuidade, né? Amanhã vocês têm aí, vocês já têm totalmente descrito o evento como será, e a Denise será a moderadora. A Denise é a vice-presidente da EPI Brasil. Teria que estar hoje aqui, mas eu falei, tudo bem, a gente se jeita. Mas, acima de tudo, ontem, Thaís, foi muito bacana, porque nós tivemos uma presidência internacional da Cassidy Megan. Lembra dela? Sim, eu vi. A gente falou bastante sobre ela e tudo mais. E quem tiver interesse depois, eu não vou falar aqui, porque é um canal de divulgação científica fantástico. Não só em neurociências, mas em tudo aquilo que nós estamos conversando. Falamos de epilepsia, falamos de AVC, falamos de muita coisa. Além de tudo, é uma informação voltada para o público, para que nós possamos cada vez mais ampliar essa compreensão sobre o que significa cidadania, qual a minha participação como cidadã, e, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade no desenvolvimento integral das pessoas, né? Então, essa é uma proposta do Dr. Lee, é uma proposta de sequência de tudo aquilo que ele vem trazendo de divulgação. Idos lá, eu já estou com o Lee, assim, a gente está há muito tempo fazendo, já são idos mais de 10 anos, uma década.
né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, a convite da Brasil, da Federação Brasileira de Epilepsia, nos permite, Thaís, não só poder dialogar com algo que nós já construímos lá atrás, nós criamos, junto com a participação da nossa ASP, né? Que é a assistência à pessoa ou paciente com epilepsia. E nós temos um site, lá dentro daquele site, depois a gente vai chamar a atenção também desse site, que é o www.aspbrasil.org. Nós temos um projeto que a gente vai falar sobre ele hoje, né, Thaís? É um projeto que na escola. E aí, Thaís, vamos lá, feitas as apresentações. Eu esqueci de me apresentar. Então, nós já estamos trabalhando há muito tempo, né, Thaís, com essa coisa da divulgação. E o seu foco dentro dos seus estudos foi educação. Educação inclusiva, mas, em cima de tudo, destacando a pessoa com epilepsia dentro da escola, né? E você encontrou muita coisa importante. Então, esse trabalho, eu acho que da psicologia, com foco em neuroeducação, para nós não é só importante, para nós é fundamental se a gente quiser pensar nessa educação que vem daqui para frente, né? A gente fala muito pós-pandemia, mas é mais do que necessário a gente fazer uma reflexão muito, muito bem organizada, planejada, né? A gente vai falar um pouquinho dessas alterações que o governo, lá no finalzinho, né? Na questão mais de política pública, porque se eu não falar em política pública, o Dr. Lee vai falar, você não falou de política pública para o desenvolvimento das pessoas. E nós estamos aqui. Muita gente vai, talvez, achar, mas isso não é coisa que interessa a nós. Com certeza. É isso. E, olha, Sueli, eu não resisto a algumas provocações, né? Então, já vamos começar essas... Começou, vai. Deixa eu me apresentar também, né? Como a Sueli disse, sou a Thaís, sou psicóloga. Fui aluna do Dr. Lee de mestrado, participo da ASP, fui orientada pelo Dr. Lee. Desenvolvi o meu projeto de mestrado em parceria com a ASP e a FCM da Unicamp, onde eu estudei, né? Me aprofundei no tema sobre neuroeducação, trabalhando temas mais específicos como epilepsia, autismo e TDAH no contexto escolar. E vou contar um pouquinho como foi essa experiência para todos, foi riquíssima. Trabalho em escolas atualmente, prestando consultoria, então eu tenho agregado muitas experiências positivas, experiências dolorosas. Eu compartilho muito com a Sueli várias experiências que essa pandemia trouxe no contexto escolar e também no contexto clínico. Tenho especialização na psicologia comportamental. Estamos aqui para conversar um pouco e não só compartilhar a experiência do projeto que nós iniciamos e, se Deus quiser, ainda tem muita coisa para fazer nesse pós-pandemia, né? Mas também acho que lançar algumas provocações nesse sentido político, políticas públicas, né? Social. E como eu disse que eu não resisto a algumas provocações... Dá pra provocar. Não sei com quem a gente Não sei com quem eu aprendi isso, Sueli. Você estava dizendo sobre a conversa ontem, né? O papel de cidadão, também a importância das políticas públicas no contexto educacional. E, por incrível que pareça, hoje, o dia inteiro atendendo no consultório, essa foi a queixa dos pacientes, como é que nós lidamos com esse caos coletivo, com a sociedade da forma como ela se estruturou. E essa semana eu li um artigo da Carta Capital, onde ele não é psicólogo, mas ele fez uma provocação para nós psicólogos, falando sobre a individualização da saúde mental. Que bacana. Será que existe saúde mental individual? É uma boa pergunta. E ele provocou. E ele falou assim: reflexão, talvez a gente que trabalha um pouquinho mais na área de saúde mental, para a gente já tem um pré-requisito para uma resposta como essa. Mas a população, Thaís, a população está preparada para pensar nesse viés?
E aí cai na tentação, é bem isso que o texto traz. A população aí cai na tentação, e isso inclui aí, a gente está falando agora sobre saúde mental, mas contextualizando para os alunos, para os adolescentes, os professores que estão sofrendo muito com tudo isso. Às vezes a gente cai na tentação de individualizar a nossa saúde mental dentro de um contexto, dentro da escola, dentro da educação. E como é que nós podemos individualizar a nossa saúde mental se ela é reflexo do coletivo? Perfeito. Se o coletivo está doente, os seres, os núcleos individuais também adoecem, né? E aí as pessoas acabam caindo em alguns merchants que tem respire fundo, reduz a saúde mental, a disfunção neuroquímica, e pense positivo, e faça isso, cuide, se blinde. Opa, claro que tudo isso ajuda. Claro. Mas será que resolve? Será que trabalha de uma forma preventiva a saúde mental dos alunos, dos adolescentes, dos professores? Ou será que a gente tem que mexer no sistema educacional, trabalhar o coletivo para que isso... com uma base nacional como curricular. Será que ela está adequada? Exato. Será que ela está adequada? Então. Você trabalhou bastante isso no seu estudo. Será que ela está adequada para isso que nós vamos ter daqui para frente? Será que ela promove saúde mental? Será que ela promove inclusão? Isso. Será Como é que a gente vai... Desculpa. Será, Thaís, que aquela carta, aquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948 da ONU, que diz que todos nós temos direito à saúde, à educação, à vida, e acima de tudo, Thaís, que nós sejamos sim construídos como seres mais humanitários, seres mais integrados, seres mais empáticos, resilientes. Será que isso tudo está sendo pensado, Thaís? E, além de pensado, será que existe espaço e oportunidade para que as pessoas consigam desenvolver empatia, resiliência, humanidade? É isso que eu tenho me perguntado, Sueli. Será que existe espaço para as pessoas demonstrarem o que elas têm de melhor? Para elas demonstrarem essas habilidades? Thaís, olha, você está levantando... saiu esse artigo na Carta Capital. E vou aproveitar, porque saiu também um caderno especial no jornal. A gente não está fazendo marchand de nada, nem Carta Capital, nem jornal nenhum, não é nada disso. Não. É que... Nem sei se eu podia falar o nome aqui da revista. Um jornal, que é a Folha de São Paulo. Ele trouxe um caderno de miolo especial sobre um ano da pandemia. E no ano da pandemia, eles não só mostram estatísticas, né, do processo de contaminação que vem acontecendo, e tem um miolo do caderno, ele vai falar exclusivamente sobre educação, né? Sobre o que está acontecendo com a educação e sobre si. Os princípios e tudo aquilo que a gente tinha sobre inclusão, a partir de agora, tem sentido quando você tem uma criança que muitas vezes nem tem acesso a todas essas ferramentas tecnológicas necessárias para se fazer um ensino remoto. E mais que o ensino remoto, híbrido, também não tem cara, não tem identidade. Nós não construímos uma relação empática com ele, sequer sabíamos como lidar com ele. E aí a gente... Não há vínculo. Não há vínculo emocional, não tem o corredor, não deu tempo da gente fazer isso com ele. Não. E hoje a gente sabe o quanto também da categoria de professores, a gente fala muito, ok, as crianças fora da escola, elas precisam voltar, sem educação não somos nada. Aí vem o presidente e declarou no final da semana passada que nós vamos ter agora, ainda no primeiro semestre, aprovado a modalidade que é a modalidade da educação familiar. E será que essa base nacional comum curricular tem alguma coisa a ver com isso? Então, Thaís, não basta apenas citar, não basta apenas usar isso como política. O que nós queremos é política pública. Sim. E é isso que você estava falando agora, nesse atendimento que você fez. Quer complementar? Não, foi uma reflexão, assim, acho que coletiva. Uma criança chegou para mim essa semana e falou assim, não dá mais, Thaís. Não dá mais, 10 aninhos. Eu falei, nossa, não dá mais o quê? O que aconteceu? Eu não aguento mais o Brasil. Eu vou embora desse país.
eu vou morar fora, porque eu fico me contorcendo. Ela falou a palavra contorcendo. Eu fico me contorcendo de ver as coisas que acontecem, eu não aguento mais. E logo no mesmo dia eu tinha lido esse artigo sobre individualizar a saúde mental. Do coletivo. As crianças, exato, as crianças estão sentindo. Você está falando de exato. 10 anos de idade, tá no 10 anos. Aos 12 que é aluna. Aos 12 anos que diz que a gente vai ter essa consciência de moralidade estruturada para que a gente possa ser crítica, né? Então, nós estamos antecipando, será, todas as coisas, Thaís? Então, e as crianças, né? Como está a saúde mental das crianças também diante desse cenário coletivo, nas escolas? Isso. Como tudo isso está sendo conduzido, quanto espaço nós estamos dando para as crianças se expressarem e conseguirem entender que a culpa de estarem ansiosas não é só do cérebro delas, não é do corpinho delas. Existem relações com o ambiente que fazem elas se sentir assim, né? Acho que isso é muito importante de ser entendido. De não culpabilizar as pessoas que sofrem, principalmente agora na pandemia, que adoecem, porque você não deu conta. Porque o seu cérebro não deu conta. O ambiente... assim, a gente costuma falar um pouquinho na área da psicologia sobre um comportamento tóxico, né? Mas a gente também precisa... Você é cognitiva comportamental, a sua abordagem. Eu sou lacaniana, né? Mais de foco analítico. E a gente super se entende. A tecnologia, mas a gente dá conta. E isso é bacana, porque tudo tem que ser integrado. Sabe? A ciência não pode descartar, a educação não pode descartar o trabalho de uma neurociência. Como esse cérebro funciona. Nós precisamos saber, nós precisamos estar juntos. Mais do que nunca, nós vamos precisar que a ciência integre a educação, integre as ciências sociais, integre as humanas das humanidades, integre as áreas de tecnologia. Por que, Thaís? Porque nós precisamos fazer que você mesmo. E quem sabe transformar não só a individuação, o aspecto disciplinar, não é só ser interdisciplinar, é ser transdisciplinar. Porque nós vamos conversar com esse cenário que está em volta. Nós vamos sentir cada vez mais esse peso em relação a gente sabe que a pandemia não para agora, nós estamos apenas no processo, né? Nós estamos ainda muito, nós vamos subir muito. Nós estamos precisando de vacina, nós estamos precisando de esperança, nós estamos precisando de menos negacionismo, nós estamos precisando de pessoas, acima de tudo, Thaís, respeitem o outro, como você falou, na dor dele. A gente está vendo bastante pessoas morrendo. E a gente fica pensando, será que nós vamos ter sepultura suficiente para colocar tanta gente? Ou vamos ter crematórios para colocar tanta gente? Não, a gente tem que pensar, não. A gente não poderia chegar a isso, né? Então, isso é política pública, sabe, Thaís? Sim. Essa transdisciplinaridade, como você disse, né, multiprofissional, multiciência, vamos dizer assim. Existe esse termo, Thaís? Né? Não, acabei de inventar. Se tem uma coisa que eu faço é inventar palavras. Quem é da minha família aí, com certeza vai estar entendendo o que eu estou falando agora. Eu invento muitas palavras. Os créditos deles autorais para Thaís Pilonferro. Multiciência. Enfim, né? Até me perdi aqui no que eu estava falando. Não, você fala... Quando a gente fala sobre essa multiciência, transdisciplinaridade, deixa as pessoas um pouco desconfortáveis, né? Porque exige que você entre no universo do outro, no universo do conhecimento do outro. Você também tem que permitir que o outro entre no seu universo. E essa conversa, ela vai muito ao encontro do tema,
né, da IP Brasil, dos projetos da ASP. Né? O trabalho da federação que está cuidando de pessoas e tantas outras. Temos pessoas cuidando do autismo, temos de todas as crianças, você não sabe, temos várias fronteiras. Tudo se resume muitas vezes em déficit de aprendizagem. E aí, vamos entrar um pouquinho naquilo que você estudou? Porque no caso, um dos nossos temas hoje, a gente falou que é provocar, tem mais provocação, mas o tempo vai passando, já tem pergunta, a Mariana já me mandou pergunta que tem aqui, a nossa querida Aline está fazendo comentários, olha lá, é mais fácil dizer que a responsabilidade perante o outro, né? A nossa responsabilidade, a nossa consciência, o que queremos, para onde vamos e para que nós precisamos ser conscientes hoje. Né? Hoje, se somos pessoas políticas, é porque isso está constituído na nossa cultura, no nosso aspecto antropológico, na nossa relação com a sociedade. Mas para que, como você falou, para que a gente não fique individualizado diante do coletivo, nós precisamos tomar decisões e atitudes. E isso significa que eu preciso estar consciente. O conhecimento ajuda muito, Thaís, ajuda. E você foi em busca, o seu estudo foi em busca de conhecimento para entender o que aconteceu. Qual a percepção da epilepsia dentro da escola? Conta pra gente. Certo. O meu estudo, né, ele teve como objetivo investigar se existia alguma relação entre o nível de conhecimento dos professores sobre epilepsia e as atitudes que esses professores tinham diante dos alunos que apresentavam crises em aula, crises de epilepsia. Então, eu investiguei a relação entre conhecimentos e atitudes e também crenças e atitudes. E foi muito interessante, Sueli, que esse estudo ele foi realizado através de questionários, perguntas dissertativas e de múltipla escolha. Avaliei também a saúde mental dos professores, né? E a gente chegou a resultados interessantes que mostravam que existia uma maior relação entre um nível maior de conhecimento e atitudes mais desejadas dos professores em relação a alunos com epilepsia. E isso cai bem onde você disse, a importância do conhecimento, de trazer a neurociência, de trazer a ciência para o contexto escolar, para que a gente possa, de fato, trabalhar esse ambiente, aumentar as oportunidades para que os alunos sejam melhores atendidos. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja conscientização, que haja um nível de conhecimento desejado, adequado, para que a equipe escolar possa ter atitudes mais proativas, menos preconceituosas, atitudes mais positivas em relação não só às crises de epilepsia, mas também à escolarização desse aluno. Porque, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui que muitas vezes as pessoas veem a IP Brasil, a ASP, de fora e falam, as associações de epilepsia, de autismo, de qualquer doença ou transtorno neurológico, e pensa, só fala sobre essa doença a nível neurológico. E não. Nós precisamos trabalhar, por exemplo, a epilepsia em suas diferentes áreas onde ela acontece, onde ela existe. E a escola, a epilepsia existe na escola, o autismo existe na escola, o TDAH, a depressão, a ansiedade, né? Diversas condições, doenças e transtornos neurológicos existem na escola. E qual é a melhor forma de trabalhar com essas realidades? Foi isso que me motivou. Diante de uma fala de uma professora num estágio, onde eu ainda fazia a faculdade, ela chorou para mim por 1 hora, desabafando, e ela falou assim, eu não sei trabalhar com autismo. Eu chego em casa, choro, eu deixo de ficar com o meu filho para poder ficar procurando coisas, lendo, para saber como agir com o meu aluno, e eu ainda não descobri como fazer isso. Eu me sinto incapaz como professora e ausente como mãe. E aquela frase ficou, foi onde
marcou, eu vi uma necessidade nesse momento, através da experiência, de se pesquisar mais, de entender, então, como a ciência, como os profissionais da saúde, da educação, podem ajudar e criar uma oportunidade para que esses alunos com epilepsia, por exemplo, sejam melhores atendidos e incluídos, de fato, na sua realidade. E, Thaís, você está falando um pouquinho da inclusão. Nós temos a Política Nacional da Educação Especial com perspectiva da inclusão. Ela tem essa... Foi aprovada, foi uma emenda aprovada em 2007. E nós estamos em 2021. E lá se falava já de uma escola inclusiva. E ainda nós não tínhamos uma portaria, e nenhuma dentro da própria LDB, das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei, olha, até anotei, ela é de 1998, quando ela foi promulgada. E ela é a Lei 9.394, mas ela foi escrita em 93 e promulgada em 98. Aí ela passou a ser vigente. É ela que traz a vigência do que nós temos como se fosse a lei maior da educação no nosso país, a LDB. Aí, em 2007, foi, então, aprovada a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. E aí, peraí, temos mais. Aí, nós temos, em 2015, a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Olha o tempo que nós levamos para criar uma lei brasileira de inclusão. Quando a gente fala, e aqui tem uma das perguntas que a Mariana reportou aqui para mim, e diz o seguinte, o assunto dessa live não era para ser epilepsia na escola, e você acabou de mostrar que o seu estudo disse, confirma, valida o seu mestrado, né, dentro da área, dentro da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter informação, nós precisamos levar isso também, divulgar, fazer com que a epilepsia seja um tema que não só, né, isso não só seja abordado dentro da escola, mas para que os profissionais que trabalham dentro da escola, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, oportunizem que nós possamos falar sobre esse tema, ainda que seja um tema transversal dentro do núcleo de saúde. Mas nós precisamos falar. O que nós não podemos fazer, isso foi um resultado da sua pesquisa, é virar os olhos e dizer, não tem crianças com epilepsia aqui dentro. Porque eu nunca vi uma crise. Não tem professor com epilepsia dando aula aqui, porque ele nunca teve uma crise na frente dos alunos. Não tem diretor, não tem coordenador pedagógico, e a gente sabe estar ali. De 1 a 2% da população mundial tem e aí poderá vir a ter. Porque lembra aquilo que a gente falava? Quem tem cérebro pode vir a ter epilepsia. Né? Exatamente. Então, o que você provou é que a divulgação, a falta de informação é estrutura básica para que a gente possa falar sem que criemos preconceito ou estigma. Né? Exato. E aí, é interessante os resultados. Tá, é interessante que esses resultados, Sueli, não aconteceram só com a epilepsia. Eu estudei essa relação diante da epilepsia, do autismo e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nos três temas aconteceu, surpreendentemente ou não, o mesmo resultado. Como assim? Professores que apresentavam mais conhecimento sobre epilepsia, autismo e TDAH. E quando eu falo mais conhecimento, eu estou dizendo em conhecimento a nível neurológico, como que acontece, né? As causas, os sintomas e mais conhecimento também sobre as condições sociais, as necessidades de saúde. Tão importante lá na infância,
o acompanhamento do Exato. desenvolvimento. Uhum. Questões de aprendizagem. Então, quando eu digo conhecimento, é um conhecimento multiprofissional também que foi investigado, não foi só a nível neurológico. Então, a gente investigou diversos conhecimentos do professor acerca desses assuntos. Uhum. E, nas 3 situações, os professores que apresentavam melhores conhecimentos sobre epilepsia, autismo e TDAH também apresentavam atitudes mais desejadas em relação a esses alunos. E atitudes mais desejadas nos momentos de crise, Uhum. porque a epilepsia ela apresenta diversos tipos de crise, assim como o autismo, o TDAH, e existe uma... Lembra que a gente trouxe isso bastante? Quantas vezes numa crise de ausência, o professor fala, esse menino, essa menina vive no mundo da lua, né? Exato. E depois de uma crise de ausência, quantos professores têm a sensibilidade? Primeiro, reconhecem que é uma crise de ausência, né? Quantas vezes a escola sabe e até mesmo a própria família. Crise de ausência, você sabe que é uma forma de epilepsia. Sim. Mas diante de uma crise de ausência, quantos professores... Né? Claro que a gente... Sim, claro. Tem que passar pelos exames como sempre. Diagnósticos. Neurológicos, né? Mas pode ter, sim, um dos sintomas que se observar continuamente, com certeza vai ajudar o pai a procurar ajuda o mais breve possível. Né? Uhum. E aí, quanto que os professores estão atentos às possíveis crises de ausência e quão sensível os professores estão depois de uma crise de ausência, que às vezes pode ser interpretada como uma distração. Então me responde, a criança acabou de ter uma crise de ausência, então me responde quanto dá essa conta? Onde eu estava? Fala para mim. E quantas crianças não são punidas? Né? Isso. Por não estarem ali no momento que o professor estava explicando. Quanto que elas mereciam que essa explicação fosse retomada, né? Ô, Thaís, você agora está trabalhando diretamente com uma escola grande, né, da cidade de Pedreira, fazendo um trabalho bem de intervenção prática mesmo, né? Faz anos até que você já está fazendo isso. E eu também tenho experiência notoriamente nesse detalhe, principalmente no universo das dificuldades de aprendizagem. E nós já escrevemos vários livros, né? A gente tem, inclusive, esses livros disponíveis para serem baixados, fazer download. A gente vai dar também o endereçozinho de onde você vai encontrar. Mas uma das coisas bacanas, Thaís, que eu acho que é bom a gente comentar e argumentar, é que hoje, ou a escola trabalha dialogando com todos esses multifatores que estão ao redor de uma criança, ou cada vez mais nós não teremos uma escola satisfatória. E não vai atuar da maneira que essas crianças principalmente precisam, principalmente quando a gente fala do universo da inclusão entre elas, naqueles que são ditos como os diferentes. Aqueles que não respondem aos mesmos estímulos que são, entre aspas, das crianças normais. Porque, vamos lá, convenhamos, o que é a normalidade, né? O de normalidade entre nós hoje, principalmente agora, depois dessa explosão da pandemia, né? Não tem mais um padrão, Thaís. E isso tem desnorteado não só aos pais, desnorteado por diretores de escola, coordenação pedagógica, professor, né? Mas também nós temos que abrir a nossa concepção do nosso olhar e dizer que até os próprios profissionais multidisciplinares precisam fazer uma ressignificação daquilo que a gente tinha. Né? Nós passamos por isso. Eu passei isso... vivenciei essa ressignificação e vivencio diariamente. Quando a gente... Isso é um aprendizado muito grande, e para quem está assistindo e tem um interesse na área da educação, acho que vale a pena compartilhar. Se a gente chega num ambiente escolar que existem diversas realidades, achando que nós podemos ajudar com aquele olhar de individualização do aluno, né? Epilepsia. É só a caixinha de epilepsia.
Esquece. Primeiro que o aluno não é só epilepsia, o aluno não é só autismo. Ele tem uma família, ele tem amigos, ele faz parte de um contexto, uma escola que tem uma arquitetura, que tem pessoas com mais autoridade, com menos autoridade, com diversos núcleos afetivos. Então, a partir do momento que nós entramos num contexto educacional, a gente precisa se permitir enxergar como ele acontece e deixar também que ele nos invada. Se a gente entra num local propondo, né, uma intervenção, você aí na sua cidade às vezes pensa, quero fazer uma intervenção em epilepsia na escola, vou procurar as escolas, vou dar palestras. Claro, isso é muito bacana, é muito importante, é louvável, mas esteja aberto a sentir a escola. Perfeito. Opa, travou? Não, você tá normal, pode continuar. Escola, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que estiver ouvindo essa live. Escola é um lugar que sente. Isso. E a partir do momento que nós entramos nesse local que sente, se a gente não sentir junto, a gente fica alienado. Perfeito. A gente não consegue, de fato, ajudar aquele aluno que precisa da nossa ajuda, assim como precisa do professor, da família. E essa ajuda, ela é multiprofissional. Por isso que nós começamos falando sobre o perigo de individualizar a saúde mental, os transtornos mentais, as doenças neurológicas. Porque quando a gente individualiza, a gente não sente junto, a gente não ajuda junto, né? E Thaís, você falou uma coisa fantástica, porque quando a gente rotula, né, nós estamos cometendo um pré-conceito, né? Então, eu acredito assim, nós sabemos que, historicamente falando, a pessoa com epilepsia tem muitos desafios com relação ao trabalho, lá quando ele for adulto, a relação à própria saúde, à saúde mental, a realmente tentar viver com epilepsia, e sem também, Thaís, encontrar subterfúgios em que eu mesma, né, pessoa com epilepsia, cometo contra mim mesma um conceito que a gente gosta um pouquinho lá na base psicanalítica, é o ensimesmamento. Eu não me aceito na própria identidade, no próprio espelho. Eu não aceito quem sou, né? Então, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque sabemos historicamente, e isso vai desde a antiguidade, de tudo o que a pessoa que um dia sofreu crise, um dia teve a combustão, ela chega, no caso de uma criança, de um adolescente, um adulto que trabalha, quando ele tem uma crise, claro que ele vai ter dificuldade de se concentrar, muitas vezes ele fica com sonolência, ele está tomando medicação, muitas vezes alguns ficam semiconscientes, dependendo do tipo de crise, porque são epilepsias e não a epilepsia, né? Nós já sabemos disso, com certeza amanhã vai se trabalhar um pouquinho esse tema, lá com a Denise e os dois profissionais da área médica. E, Thaís, a gente precisa justamente entender isso tudo para que nós possamos sair da individuação e enxergar o coletivo. Chegar em todos os aspectos e fatores que comprometem não só a criança com epilepsia, não só o adulto com epilepsia, não só quem sou e como as pessoas me enxergam, e como eu estarei inserido nesse mundo, inserido no trabalho, inserido na sociedade, inserido comigo e a minha própria doença neurológica. E para não criar esse autoestigma, ou esse autopreconceito. Por quê? Porque Deus nascia assim. Não vamos entrar em nenhum momento em aspectos religiosos, culturais, políticos, ideologia. Mas o que nós estamos tentando dizer é que ou nós ampliamos a nossa leitura de mundo, leitura de quem sou, leitura de quem é a pessoa com epilepsia, leitura de quem o professor que vai lidar com a criança com a epilepsia, porque ele não está dentro daquela característica do aluno especial. Ele não é um aluno especial.
né? Não é um tema abordado nas faculdades de pedagogia e tampouco nas especializações. Lembra? Mais Epilepsia e Psicologia é um livro que nós escrevemos com o objetivo de levar, inclusive, gente, uma doença neurológica crônica como tema dentro da própria faculdade de psicologia, porque a gente não estuda epilepsia. Exato. E não estuda a epilepsia e os efeitos, as consequências cognitivas, emocionais, comportamentais na vida dessas pessoas. Toda vez que eu vou falar sobre epilepsia ou escrever alguma coisa, eu acho que até o título do capítulo é parecido com isso, do livro. Epilepsia é muito além das crises, vai muito além das crises. Isso mesmo. E quando falar sobre epilepsia na escola é entender que o aluno, a epilepsia do aluno, vai muito além das crises. É importante pesquisar, é importante buscar conhecimento sobre os efeitos cognitivos que a epilepsia pode causar na aprendizagem, no desenvolvimento neurológico. Algumas crianças... É esse daí mesmo. Eu vejo o seu capítulo. Peraí, Thaís. Já vi o capítulo da Thaís. Vai falando, Thaís. Perfeito. Algumas crianças, alunos que têm epilepsia, podem apresentar dificuldade de concentração, dificuldade de memorização. Existe também uma possibilidade de comorbidades com autismo, TDAH, ansiedade. E por que tudo isso acontece? Nós não somos médicas e acho que esse é um tema para ser trabalhado amanhã, mas só para deixar aí um gostinho, né? A epilepsia, ela pode sim causar traumas neurológicos e que influenciam as habilidades cognitivas daquele aluno, né? Psicomotricidade, fala, de processamento da leitura. Exato. Isso, né? E mais que conexões, né? Isso. Sinápticas. Isso. Então, ele sofre sim, pode sofrer algumas influências da própria doença como base. É também importante estudar a medicação que aquele aluno está fazendo uso. Se você tem um aluno com epilepsia na escola, procure a família, conversa com o médico, entenda como aquela medicação age, se pode causar sono, se não pode, quais são os efeitos colaterais. Porque muitas vezes as crianças, elas estão respondendo ao organismo, ao que está acontecendo a nível biológico. E elas podem ser julgadas, elas podem ser punidas por isso. E se a escola ela tem um conhecimento prévio, aí que cabe a importância do conhecimento, ela sabe agir melhor. Só que não é só o professor que tem que saber. É importante que toda a escola se conscientize, se mobilize. E Thaís, o seu texto está no capítulo 12. Vai ter muito capítulo bacana aqui. Capítulos, a gente vai falar muito. E esse livro foi escrito em português e inglês. Falar em inglês, eu fiquei sabendo aqui que a Cassie de Megan está junto conosco, está assistindo a nossa live. Uau! Hello! Só não vamos ter que começar a falar inglês aqui, né? No. It's not necessary. Então, Thaís, você escreveu assim, epilepsia na escola, comportamentos, emoções e muito além das crises. Isso. Exatamente. Comportamento e emoção. Gente, um aluno com epilepsia, seja criança ou adolescente, ele continua sendo uma criança. Sim. Ele continua sendo um adolescente, com desejos de criança, com desejos de adolescente, com dificuldades de criança e com dificuldades de adolescente. Como criança, Thaís. Gosta de brincar. Deixa ele interagir com o mundo. Gosta de correr. Exatamente. Gosta de brincar, adolescente com epilepsia. Exato. Gosta de sair. Adolescente com epilepsia quer namorar, quer né? Ir nos rolês. Sexualidade e a epilepsia. Isso. E aí a gente, né? Tem algumas pesquisas que mostram que crianças com epilepsia apresentam um nível menor de autoconfiança, de autoestima. E por quê? Nós devemos reduzir isso a nível neurológico, porque aquele cérebro não tem autoestima de forma alguma. Aí não fazem o papel dele. Não.
De forma alguma. Aí que cabe essa visão multidisciplinar. Onde nós vamos encontrar explicações do que é autoestima? Na psicologia. Onde nós vamos encontrar explicações sobre o desenvolvimento infantil? Na pediatria, na neurociências, na pedagogia, em diversos lugares. E aí a gente começa a compreender que os comportamentos e as emoções dos alunos com epilepsia é interação com o ambiente. Isso daí. E como são esses ambientes? A criança com epilepsia. Todas as... dos adultos. E todas Exato. as visitas normais, ou do núcleo de inclusão. O que é inclusão, Thaís? Eu tenho as minhas deficiências, você tem, e cada um de nós que está aí tem as suas deficiências. Então, a gente, por um acaso, criou alguma regra para saber estatisticamente se a minha deficiência é mais elevada ou menos elevada que você. Quando é uma criança diagnosticada, passou por todos os exames, fez toda uma avaliação neuropsicológica, né? Ok, a gente sabe, ela respondeu, ou ela não deixou de responder nas avaliações que foram aplicadas, né, nos testes que foram aplicados, aí isso nos aponta que ela tem um neurodiagnóstico. Mas uma criança, um adolescente, um adulto, é muito mais que um neurodiagnóstico. É uma pessoa. Uma pessoa com... E essa mensagem é importante. Isso, e isso é aquilo que você veio trazendo, que você construiu no seu trabalho, no seu estudo. Né? Então, quando se fala, você explicou muito bem, você foi muito feliz quando você fala, eu não estou falando apenas de um conhecimento que vem de livros, em referências, né, acadêmicos, científicas, mas sem elas a gente não constrói, a gente não consegue entender esse conjunto e nos permite ou não criar para as pedagogas, porque elas estudam para criarem metodologias pedagógicas, métodos de ensino, para poder dar conta da necessidade deles, certo? Exato. Agora, a neurociência, ela mostra o funcionamento. Essa neurociência funciona para você. Olha, existe um probleminha, e esse probleminha aqui, vamos trabalhar as outras áreas, vamos estimular outras áreas e outros sentidos, né? Se eu tenho outras informações, que é o que você trouxe no começo, isso facilita, inclusive, todos os professores, educadores e pais a compreenderem que a gente não adianta a gente exclusivamente falar ou seccionar a epilepsia. Eu tenho que enxergar a pessoa. Exato. E a pessoa é epilepsia, é emoção, é comportamento, é personalidade, é história de vida. O que nós somos e sentimos é resultado da interação com o ambiente. Ambiente privado e ambiente externo. Aí vem a parte do Skinner, né? Nós somos... Do Guattari, as 3 ecologias do Guattari, né? O Guattari fala assim, temos 3 ecologias, porque nós somos parte dessa natureza, né? Nós estamos, de qualquer maneira, a essa visão de mundo, né? O mundo é que nos rega como seres vivos, como seres humanos, seres biológicos, seres consciência, ou seres comportamentais, sociais, políticos. Mais que isso, somos psique, somos equilíbrio mental, somos equilíbrio emocional. Olha aí, Ling, equilíbrio emocional, né? A doutora Li Ling, que tem trabalhado com as emoções. E mais que isso, somos também ligadas à sociedade. E como seres sociais, somos seres políticos por excelência, né? Exato. E tudo isso que a gente falou é assim. Também não adianta a gente apenas considerar um diagnóstico. Nós temos uma pessoa que vai começar um tratamento, Thaís, mas ela precisa ter medicamento para poder tratar. Ela precisa de profissionais multidisciplinares para poder integrar e poder ser trabalhada no todo. E não, às vezes a gente fala, né, Thaís, vem só para você e fala assim, eu vou só procurar psicóloga. Aí você fica limitada. Eu preciso de um terapeuta ocupacional. Olha aí, Mariana, a gente sabe como uma TO é importante. Às vezes, fisioterapia lá trabalhando. A gente trabalhou um caso essa semana da Aline, muito bacana, né? Veja como essas leituras são integradas. A gente precisa do pedagogo, a gente precisa do neurologista, do neuropsiquiatra, do neuropediatra, do pediatra. Veja quanta gente
poderia, né, poderia ajudar nessa investigação, né? E aí, Sueli? Assim, né, Thaís? Mas você está falando de um primeiro mundo, né, Sueli? Porque daí tem tantos profissionais, isso custa, né? O que a gente vai fazer quando isso custa, Thaís? A gente vai atrás de política pública, porque nós temos direito, porque nós somos cidadãos, mas a gente precisa saber pedir. É isso. A gente precisa saber pedir. E quando nós falamos que um aluno, né, ele tem o direito de receber um atendimento multiprofissional, nós estamos falando de comunicação. Epilepsia na escola exige comunicação entre todas as pessoas que fazem parte da vida daquele aluno e com o aluno. É necessário conversar, chega, pergunta. Às vezes a gente infere coisas, às vezes a gente coloca importâncias, porque é importante colocar aquilo, porque é importante fazer tal coisa para o aluno. Mas antes pergunte, o que é importante para você? Família, qual é a sua necessidade nesse momento? Vocês estão tendo acesso aos medicamentos? Vocês estão indo às consultas com frequência? O médico está fazendo um bom acompanhamento? Comunicação. Seja que você entendeu, você comunica sobre a crise que você tem. Exato. Exatamente. Epilepsia. Quando a gente fala de inclusão escolar, né? Thaís, eu vejo a necessidade de comunicação. Ok. Thaís, olha, eu tenho aqui selecionada algumas perguntas, até porque a gente só tem mais 10 minutos. Thaís, voou. Não. Tá, voou. A gente tem que dar 2 minutinhos para as mensagens finais, recadinhos, mas assim, tem uma pergunta bacana aqui que diz o seguinte... foi até para você. Thaís, qual é a realidade de hoje de nossas escolas públicas sobre a questão da epilepsia? Isso você trabalhou. E também, e aí eu não vou só ficar particularmente no estado de São Paulo, porque daí a gente está vivendo realidades, né? E aí, uma pergunta que é Carol Doreto. Carol Doreto, olá, você está aí? Que bom que você está aqui hoje com a gente também. Ela também é da diretoria da nossa equipe Brasil. Ela diz o seguinte, do ponto de vista prático, como vocês pensam fazer as intervenções na escola para levar esse conhecimento? Você fez isso, então você responde isso. Sim. E aí a gente começa a fechar o nosso live. Tá certo. Vou tentar responder as duas em uma resposta só. Isso. A realidade da epilepsia, no estado de São Paulo, eu não posso dizer diante da minha prática, porque eu estudei na região metropolitana de Campinas. O que eu posso dizer é que pouquíssimos professores tinham conhecimento, de fato, sobre a existência de alunos com epilepsia na escola. Olha a importância da comunicação. Os professores que apresentavam comportamentos desejados diante de crises de epilepsia foram poucos comparados ao total estudado, mas foram atitudes muito bacanas, muito proativas. Porém, aqueles que não apresentavam atitudes desejadas diante de crises de epilepsia eram atitudes bem indesejadas, do tipo ver aquilo como um grande problema, sair correndo da sala, chamar a ambulância com tudo, pedir ajuda, entender aquela situação até com um pouco de estigma, que a gente sabe que existe muito. Então, essas informações foram as que mais me chamaram a atenção, a ausência de conhecimento dos professores. Muitos respondiam, não sei se eu tenho um aluno com epilepsia na escola. Opa! Não, tá. Estão me ouvindo? Pode continuar. Não sei se eu tenho um aluno com epilepsia na escola, e as atitudes que eram indesejadas eram realmente muito indesejadas, que fortaleciam estigmas referentes à epilepsia. Sobre a escola, os conhecimentos, eles foram moderados, eles não foram tão altos, foram moderados, e nós fomos, eu e a Isilda, parceira aí de tour pelas escolas. Isso aí. Nós fizemos diversas palestras, aulas para trabalhar o tema epilepsia na escola, e epilepsia a nível neurológico, comportamental, sintomas, possíveis alterações cognitivas nos alunos. E a experiência que nós tivemos foi
muito positiva, porque os professores se interessavam. Dava para ver que muitas coisas eram novidades, muitas coisas quebravam, muitas falas nossas, né? Quebravam estigmas, porque eles ressignificavam na hora. Nossa, mas então é isso? Pensava que era tal coisa. Isso tudo, gente, é vivência, é prática. Nem tudo dá para se colocar na pesquisa. Nem tudo dá para se... entra no quadradinho acadêmico. Mas as experiências... Você falou assim, tem que vivenciar, tem que entrar lá dentro. Tem que vivenciar. E cada escola respondia de um jeito diferente a essas palestras. E o que dá para fazer, a Carol perguntou, né, a intervenção que é possível... Nós fizemos em formas de aulas, nós levamos conteúdos já prontos, mas é muito importante deixar espaços para construir junto com os professores. Entender quais são as dúvidas que eles têm. Nada como uma velha conversa em roda, né? A gente está sentindo falta disso. Dinâmica de grupo. Isso, entender quais são as dúvidas, entender o que eles já sabem. Uma postura que é muito perigosa, principalmente dos profissionais de saúde, é chegar num contexto escolar achando que você detém conhecimento. Gente, escola, professor, aprendeu, a gente espera, que conhecimento é troca. Exato. A aprendizagem é troca. Não somos só nós que damos, nós também recebemos. É dialógica. Nós Exato. Juntos. Isso. E antes de começar a falar, pergunta o que eles já sabem. Talvez eles saibam muito e você vai ficar repetindo, né, o que eles já sabem, vamos supor. E eles têm dúvidas. Deixa espaço para dúvidas. Conversa. Ótimo. Thaís, 4 minutos. Tá acabando o tempo. Eu queria, da minha parte, eu vou concluir. Quero agradecer já antecipadamente. Thaís, muito grata de estar aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço. Amanhã, com certeza, tem mais evento. Tem muita coisa boa. E amanhã é dia de vestir o roxo pelo Purple Day. Eu tô de roxo, ó. De todas as tonalidades. Que é da conscientização da epilepsia. Então, amanhã, acorde, tire uma foto, coloca nas redes sociais, vista o roxo pela epilepsia. E queria convidar, a gente falou tanto que nós tínhamos um projeto, lembra? Esse projeto está tudo escrito, chama-se Epilepsia na Escola, disponível, tem manual para professores, educadores e pais, tem as aulas, a Thaís lá, tem vários módulos de aula, tem a nossa querida Zilda com módulo de aula, tem o Dr. Lee com módulo de aula, tem eu lá fazendo também uma parte. E gostaria que vocês entrassem, está gratuito, você pode entrar, fazer o download, pode assistir direto lá no site. No site que nós queremos e onde você vai ter acesso, inclusive a esse livro aí, na versão inglês-português, você vai encontrar no www.aspbrasil.org. Lá tem uma ícone chamado Publicações, e nessas publicações você vai ter acesso a todo esse material e vai ver mais um pouquinho da Thaís, essa parte do conhecimento da nossa querida Zilda, do nosso Dr. Lee. Falar em Dr. Lee, não esqueça. Aquela entrevista que nós falamos de ontem, da Meg Kessler, está disponível, porque está gravado, no hashtag canal Dr. Lee. E aí vocês terão acesso a muita coisa boa. Não deixe de acompanhar esses trabalhos, porque isso é de divulgação científica, isso é informação, como a Thaís mesmo falou. E olha, com tudo isso que nós temos, se a gente não for atrás de conhecimento, Thaís, ninguém pode abrir nosso cérebrozinho e dizer, põe o chipzinho. Agora ainda não, né, Thaís? Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai ter chip de conhecimento. Mas, por enquanto, ainda nós não podemos. Né? A neurociência está avançando muito, neurotecnologia. Agora, estude, leia, fique atento, sabe? Conhecimento é bom para todos. E quebra estigma, quebra preconceito. E nos tira da ignorância. Exato. Que é uma coisa muito grave na nossa sociedade. É eu não me identificar mais, ou eu ficar apenas no individualismo, ou na individuação, e não enxergar mais o outro como parte da mesma realidade, mesma sociedade, mesmo grupo que eu faço parte. E é por isso... Isso, Thaís. É por isso que... Fecha. Nós trouxemos tanto
essas provocações sobre a parte social, sobre o ambiente que esses alunos e professores estão convivendo, porque o ambiente é como se fosse o espelho, e o aluno ele vai se enxergar nesse espelho. E qual é o espelho? Como está sendo esse ambiente, esse espaço, essa oportunidade que nós estamos dando para os alunos? Como nós estamos facilitando ou prejudicando o reflexo deles? Eu acho que aqui foi uma provocação para a gente entender que a epilepsia na escola vai muito além das crises, vai muito além de falar sobre uma doença neurológica. No mestrado, a gente provou que sim, no estudo é importante saber, mas não só por saber, para que o saber se transforme em comportamento. E esse comportamento é para o outro, não é para você, é para o aluno, para saber agir com o aluno na crise, na aprendizagem e na socialização dele. Porque essas 3 áreas são impactadas quando o aluno tem epilepsia. Com certeza. Daí, ó, aqui tem uma máscara. Eu quero fechar com a provocação maior da nossa sociedade hoje. Se a gente não usar essa máscara, não permitir o distanciamento, Thaís, nós vamos estar numa situação muito pior do que nós já estamos. Tá bom? Então, daí, beijo no coração, gratidão. Gratidão aqui, Brasil. E, ó, amanhã, lista roxo pela epilepsia. Até uma próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.